Olá, nesse vídeo eu vou estar demonstrando para vocês como utilizar e configurar o seu painel Sport Max. Bom, primeiramente, dentro da embalagem, além do painel, você vai estar recebendo uma fonte de alimentação, que ela é 12 volts, a alimentação é 110 ou 220. Basta você conectar ela na tomada e na traseira lateral aqui do painel tem a entrada para o plug da fonte. Você vai estar recebendo também, a corneta para avisos sonoros, que vem com esse suporte que você deve estar fixando tanto na corneta quanto no painel, ou se preferir, fixar a corneta diretamente na parede. Depois disso, basta conectar seu plug na própria central lateral do painel. Você vai receber também na embalagem os ganchos para fixação, onde você deve estar fixando na parede os ganchos e pendurando o painel utilizando seus pontos de fixação superiores. Junto da embalagem você vai receber também o controle remoto para a utilização e alteração dos pontos do placar e também o manual com as instruções iniciais do equipamento. Bom, depois de energizar, a primeira coisa que você deve fazer no seu smartphone é localizar as redes Wi-Fi, localizar uma rede que inicia com o nome Sport Max, clicar nela, ele já mostra a opção aqui para você entrar na rede, então basta clicar. E aqui ele já abre a tela inicial de configuração do seu Sport Max. Lembrando que não é necessário instalar nenhum aplicativo, e você pode acessar dessa mesma maneira por um smartphone Android ou um iOS, ou um computador Windows ou Mac. Ele sempre vai abrir essa tela e você consegue fazer as configurações utilizando o aplicativo que já fica embarcado diretamente na memória do painel. Então, primeiramente, você deve criar uma senha para inibir que qualquer outra pessoa consiga alterar o painel, somente você. Vou deixar para criar a senha depois. E aqui na tela inicial do painel, você já tem acesso às configurações, onde a gente pode escolher uma memória, que é uma pré-configuração feita, utilizar a parte do cronômetro, marcar pontos para time A e time B, algumas outras opções aqui embaixo, e também ajuste de volume, brilho, ligar e desligar, além das configurações avançadas aqui embaixo. Bom, aqui na parte da memória você consegue escolher várias memórias que já vêm de fábrica, voltadas para cada esporte, porém você pode também criar novas memórias posteriormente no botão de ajustes. Então vou escolher aqui, por exemplo, a memória vôlei. Perceba aqui, tanto no painel quanto no aplicativo, a gente já teve as mudanças aqui conforme a memória escolhida. Vou escolher agora futsal. O painel também mudou. E essas configurações você consegue alterar ou até mesmo criar novas memórias que a gente vai estar mostrando mais à frente. Então aqui na parte do cronômetro a gente consegue iniciar, pausar, parar ou reiniciar uma contagem. Consegue também ajustar os tempos para mais ou para menos no decorrer da contagem. Eu vou iniciar aqui, por exemplo, agora a contagem do tempo que está configurada lá como 20 minutos. Esse som de apito e esse texto que passou na tela do painel você consegue alterar, depois a gente vai estar mostrando. Então a gente já tem lá o tempo correndo. Eu consigo, por exemplo, aqui aumentar 5 segundos, diminuir 5, diminuir mais 5, diminuir 30, aumentar 30. Isso aí eu consigo fazer em tempo real conforme algum tipo de punição, enfim, é uma configuração disponível para você. Eu consigo marcar pontos aqui para o time A, vou apertar aqui o mais um. Então ele marcou aqui para o time A um ponto, soltou um som e apareceu o gol. Todas as configurações também são alteráveis depois. Mesma coisa para o time B. Cliquei aqui em mais um. E perceba que cada time tem uma cor, você consegue trocar aqui também. Vou colocar, por exemplo, amarelo para o time A e vermelho para o time B. Então você consegue estar alterando por aqui. Aqui embaixo tem algumas outras opções como alerta sonoro,
Você consegue também digitar um texto aqui onde está escrito atenção e clicar em aviso. Então, além do alerta sonoro, ele também sai o texto que foi digitado. Você consegue clicar em zerar tanto tempo quanto o placar de uma só vez. E no botãozinho do meio, que é o A versus B, inverter os times de lado, conforme passar para o segundo tempo. Clicando aqui. Você consegue também trocar a cor da parte central aí da tela, que está em azul. Deixar, por exemplo, branco. Você consegue personalizar as cores aí conforme a sua aplicação. Aqui embaixo, a gente tem o botão de on, onde eu posso desligar ou ligar o painel. O ajuste de volume, que eu posso deixar desde desligado até o volume máximo. O ajuste de brilho dos LEDs também, conforme o ambiente, eu posso estar ajustando. E agora, se eu for lá na memória e trocar de memória, por exemplo, vôlei, eu já tenho aí o painel modificado conforme o que eu escolher, conforme o esporte, conforme as configurações que estão nele. Então aqui no vôlei, por exemplo, eu posso marcar tanto os pontos quanto o set falta, né? Eu vou marcar aqui, por exemplo, para o time A, o ponto. Esse texto também é personalizável e passou na tela do painel. Posso marcar uma falta, que no caso do vôlei é set, né? Set ou falta, conforme o esporte. Para o time B, a mesma coisa. Marcar um set para o time B. E além das teclas que tem mais 1, mais 2, mais 3 nos pontos, a gente também tem aqui menos 1, que eu posso estar retrocedendo. Tem time A também, no set aqui. Posso também estar digitando o número aqui de uma só vez, por exemplo, 15. A Rift já tem ele, marcamos 15 de uma vez lá para o time B. Agora vamos falar dos ajustes, que é onde você consegue configurar como deve comportar o seu cronômetro em cada memória de esporte. Então aqui no botãozinho ajuste, a gente vai clicar. Então aqui a gente tem todas as configurações que ficam salvos na memória. Então, por exemplo, aqui a memória atual é vôlei, eu posso escolher qualquer outra, vou colocar aqui, por exemplo, futebol. Tanto no painel ele já troca, como aqui também ele já recarrega. Nesse xizinho aqui eu posso excluir a memória e pergunta se eu quero ou não, ok, ou cancelar. No maisinho aqui eu consigo adicionar, basta colocar o nome, ele já cria uma nova memória utilizando as configurações atuais. E aí você pode modificar elas posteriormente. Vou clicar em cancelar. Então, na memória futebol, que é que está selecionado agora, temos aqui as configurações. No layout é como é que vai ser exibido no painel. Então ele está lá agora, ó, placar, tempo e período. Eu posso trocar aqui, por exemplo, não quero só placar e tempo. Quando eu salvar lá embaixo, eu já tenho as alterações feitas no painel. Voltando aqui para cima, posso escolher outra opção, por exemplo, eu quero placar e relógio. Clique em salvar lá embaixo. Eu já tenho o painel exibindo no lugar do tempo a hora atual. Então, conforme a sua aplicação, você pode escolher. Eu vou trocar aqui, por exemplo, para placar e tempo. Não salvei ainda, por isso que não aparece no painel ainda, né? Os incrementos do placar, que geralmente é mais 1, mais 2, mais 3, você pode alterar mais 1, mais 5, mais 20, conforme a aplicação. Do set falta também, ajustando aqui ou aqui, né? A parte do cronômetro, você tem esse ajuste aqui, onde você coloca um tempo de preparo, que seria o quê? Assim que der start, ele vai fazer uma contagem regressiva antes de iniciar o tempo. Então tá em 0, porque quando eu dou start, ele já inicia o tempo na hora. O tempo é crescente ou decrescente? Você pode escolher por aqui. Você pode ajustar aqui o tempo, que atualmente está para 45 minutos crescente. Aqui temos a configuração de contagem infinita. Se eu seleciono, passados 45 minutos ajustados, ele vai continuar contando. Mas ele vai dar o alerta sonoro nos 45
e vai a partir dali ficar piscando o tempo. Se eu tirar a contagem infinita, ele permite que eu já coloque aqui também quantidades de ciclos. Por exemplo, no futebol, 45 minutos, 2 períodos, né? Ou 2 ciclos aí, 2 tempos, enfim. O tempo do intervalo ele habilita aqui a partir de 2, eu posso colocar. Então, do jeito que ficou, temos uma contagem crescente, 45 minutos de tempo, onde ele já, acabado o tempo, ele já passa para contar o intervalo de 15. Acabou o intervalo, ele vai para o segundo período, iniciando o tempo de 45, tudo de forma automática. Ah, mas eu não quero de forma automática. Você pode tirar as opções aqui, deixar, por exemplo, no infinito, ele não para a contagem, e aí você para manualmente, que é o padrão do futebol, esperar o juiz apitar. Enfim, conforme a sua aplicação ali. Aqui embaixo a gente tem a parte de avisos, como vocês viram, conforme eu marquei pontos, ele exibiu gol nessa memória, né? Ou aqui 7 faltas ele vai exibir falta, ou 7, e você pode escrever o que você quer que exiba, quando inicia o tempo, quando acaba o tempo também, o que você quer que passe no painel naquele momento. Você pode também deixar em branco, uma vez deixado em branco, ele não exibe nada, então eu posso salvar dessa maneira. Aqui embaixo, temos as partes de sons, onde o som do início é quando inicia a contagem de tempo, o som de fim quando termina, o som dos pontos quando você marca ponto, o som do 7 falta quando marca 7 falta, e o som do alerta e aviso, que é quando você clica naquele botão de alerta ou de aviso. Você pode escolher dentre os mais de 90 sons que ele possui na memória, e aqui mesmo você consegue ouvir. Então, por exemplo, aqui está no som 8, vou colocar aqui o som 10, por exemplo, e eu clico no alto-falante e eu consigo ouvir no painel. O 10, vou colocar aqui, por exemplo, 5. Beleza, quero deixar esse som lá, então é só deixar o número 5 ali. E aqui embaixo ainda temos como configurar. Se ele vai bipar quando faltar 10 segundos do fim, faltando 10 ele faz um bip. Ou se eu quero também, né, os bips 3 segundos, que são quando faltar 3 segundos, nos 3 últimos ele bipa. Então você pode deixar só uma opção, as duas, ou nenhuma. E o bip teclas, conforme você apertar qualquer tecla, se ele vai emitir bips ou não. Então essas configurações todas, conforme você alterar, elas vão ficar salvas aqui na memória escolhida, no caso do futebol. Se eu trocar, ele troca instantaneamente aí para uma das opções que já tem na memória, ou você pode criar conforme a gente falou. Terminado a alteração, é bom clicar em salvar. No caso aqui eu não vou alterar mais nada, então vou clicar em salvar e sair. Então já temos lá no painel as alterações que a gente fez, então vai funcionar do jeito que a gente configurou. Então agora se eu for lá e iniciar o tempo, eu vou ter o som novo que eu coloquei. A palavra começa, o jogo que já estava lá, posso alterar, né, e salvar, e não vai exibir mais se eu não quiser. E ele passa a contar aqui o tempo que a gente escolheu de 45 minutos. Posso marcar pontos para o time A e time B. Perceba que eu não tô com a opção de 7 falta aqui disponível, porque o painel não está exibindo. Então, conforme a aplicação, você escolhe o que vai exibir no painel e ele habilita aqui para você digitar. Então, agora eu parei o tempo para a gente demonstrar a utilização dele através do controle remoto. Bom, as configurações feitas aqui no celular você pode alterar e utilizar a qualquer momento. Você não precisa utilizar o controle remoto, mas o controle remoto é um acessório que permite com que você utilize o painel de uma maneira mais remota, até mesmo participando da partida, né? Então agora vamos demonstrar a utilização através do controle remoto. Bom, então o controle remoto ele possui 3 teclas, onde a primeira tecla é Start Pause, a segunda é Stop, que troca de memória, e a terceira eu consigo digitar o placar, 7 falta, com o painel Stand-by. Então se eu apertar aqui a primeira tecla, temos lá o início da contagem de tempo, é a tecla Start. Se eu clicar de novo nela, eu consigo pausar o tempo, e se eu clicar novamente, ele retoma a contagem. Percebe que cada vez que eu cliquei, emitiu um bip no painel, que é uma configuração feita lá atrás, né?
que se chama Beep Teclas, né? Na segunda tecla que eu consigo parar o cronômetro. E na terceira eu consigo editar o placar. Uma vez que eu clico, ele começa a piscar. Aqui eu marco para o time A. E na segunda tecla, cliquei para editar. Na segunda, eu marco para o time B. Se por acaso eu marcar errado e quiser retroceder, basta segurar a tecla do time pressionada. Então, time A, se eu segurar, ele retrocede. Time B, mesma coisa. Agora, se eu quiser trocar uma das memórias que eu configurei lá no celular, basta segurar a segunda tecla pressionada, que o painel vai começar a mostrar as memórias disponíveis na própria tela do painel. Então, pelo controle remoto, eu escolho. Segurei apertado. Futsal. Handball. Locação. Padrão. Society. Vôlei. Soltei a tecla. Eu troco o funcionamento do painel agora, utilizando a memória vôlei. Lá no celular também, ele vai ter trocado, vai estar disponível as opções do vôlei. Então agora aqui para o vôlei, ele não está exibindo o tempo, mas ele exibe o set falta. Então você consegue editar aqui com um clique na terceira tecla o placar, mais um clique o set falta. Então basta marcar. Marquei o set aqui para o time A com a primeira tecla. Para marcar para o time B. Mesmo processo, 2 cliques. Depois eu clico na tecla 2, ele marcou ali para o time B. Então, em resumo, a qualquer momento que você pressionar as teclas 1 e 2, você vai estar operando o cronômetro. Para editar o placar, você deve sempre clicar primeiro na tecla 3, edita o placar, edita set falta, mais um clique ele encerra. Então, se eu startar agora aqui, eu vou estar startando o tempo da contagem. Não exibiu porque é uma opção que eu escolhi, não exibir o tempo, mas por trás ele faz a contagem do mesmo jeito. E apertando a segunda tecla aqui, eu encerro a contagem de tempo. Também não consigo ver porque ela não está sendo exibida nessa opção que eu escolhi. E por último, segurando apertado aqui a terceira tecla, sem soltar, eu consigo zerar os pontos e o set falta. Zerou ponto, zerou set falta. Soltei, parou. E se eu quiser colocar o painel em stand-by, seria desligar ele no final do jogo, basta segurar bastante tempo apertado até o painel exibir off. Exibiu off, posso soltar. Eu tenho o placar já desligado. Qualquer tecla, ele liga novamente o placar. Então essa foi a demonstração de utilização do controle remoto que acompanha o painel. Agora, por último, voltando no aplicativo, a gente tem aqui embaixo algumas outras configurações, como esse mais controle, que é onde eu consigo adicionar um novo controle ou apagar os controles da memória. Então você pode utilizar mais de um controle, ou se caso você quiser apagar o controle que estiver funcionando, basta clicar em apagar controles. No adicionar, eu clico aqui, ele já me orienta como é que a tecla funciona, né? Basta pressionar a tecla do controle, segurar apertado, clicar em OK. Nesse momento, o novo controle será cadastrado. E para apagar os controles, é só clicar em OK aqui que ele vai apagar os controles depois dessa janela. Temos aqui em configurações algumas configurações extras da parte de funcionamento e Wi-Fi do painel. Então, clicando aqui, temos aqui em cima a possibilidade de conectar o seu painel Wi-Fi na sua rede Wi-Fi local. Isso faz com que você consiga acessar ele através de qualquer dispositivo na rede, computador, smartphone. E também faz com que o painel mantenha o seu relógio sempre atualizado. Então isso é muito útil se você utiliza o cronômetro, o placar, exibindo o relógio. Então, para manter a hora sempre certa, é interessante que você coloque nessa rede Wi-Fi. Aqui embaixo, temos as configurações da Wi-Fi do equipamento. Então, como você viu lá no começo, a Wi-Fi tem um nome, né?
Sport Max, esse código que está aqui. Você pode trocar esse nome. Isso é muito útil se você tiver mais de um placar, para você saber qual que você está alterando. É possível colocar uma senha na Wi-Fi também, ajustando aqui. Além disso, temos outras configurações como brilho automático por horário, onde você consegue configurar uma hora para o brilho aumentar, você consegue colocar aqui quanto você quer que aumente, para 80, por exemplo, e uma hora para diminuir. Isso é muito útil, lugar que pega sol, de dia é mais claro, à noite mais escuro, e você consegue ajustar automaticamente. O painel também tem esse recurso de Ambilight traseira, que ele ativa uma iluminação traseira no painel, seguindo as cores do próprio placar. Basta você ligar e desligar aqui. Em qualquer alteração que você fizer, você deve salvar aqui embaixo para que tenha efeito. Clicando aqui no liga e desliga por horário, você consegue ajustar também para o painel ligar e desligar sozinho, escolhendo as horas e os dias da semana. Então, basta você ativar e escolher, clicar em salvar. Agora aqui embaixo temos aqui sistema operacional, onde você consegue, clicando aqui, reiniciar o equipamento sem precisar ir lá tirar ele da tomada. Você consegue fazer remotamente. E nesse último, restaurar o equipamento de fábrica, que é apagar todas as configurações e alterações que você fez, voltando ele originalmente para como veio de fábrica. Vou clicar em cancelar. Tudo que você fizer, você deve salvar. Como eu não alterei nada, vou clicar em sair. E para terminar, temos aqui os recursos de despertadores que está incluso no seu equipamento. Clicando aqui em despertadores, a gente consegue configurar vários despertadores para que o seu painel avise alguns determinados eventos aí conforme onde você instalou. Se for, por exemplo, numa escola, você pode colocar para ele avisar os horários de almoço, de aula, enfim, criando vários despertadores. Então, para isso, basta você escolher o horário aqui, por exemplo, vou colocar às 10h30. Clique em definir. Escolha os dias da semana, deixei aqui, por exemplo, de segunda a sexta. Vou ativar ele para ele funcionar. Aqui eu escolho o som. Vou colocar aqui o som 15, por exemplo, eu consigo ouvir no alto-falante. Gostei do som, posso ir lá no 50, por exemplo. Vou deixar esse som aqui. Eu quero que ele toque mais vezes esse som seguidamente. Então posso colocar aqui 3 vezes, por exemplo. E aqui eu ajusto o volume que vai sair o som desse despertador. Porque o despertador não utiliza o ajuste de volume que você faz na tela inicial. Cada despertador tem o seu próprio volume. Então, por exemplo, é muito comum deixar no 99, que é o máximo, pois o despertador serve mesmo para chamar atenção. Você colocar um nome que ele vai exibir na tela do painel. Vou colocar aqui, por exemplo, aula 3. Eu consigo, no sininho aqui do canto, visualizar tudo no painel. Nesse sininho aqui, vou clicar. Aí deu os 3 toques que eu ajustei, né? No som 50, no volume 99 e escreveu lá na tela aula 3. Então você consegue configurar os despertadores aqui conforme a sua aplicação. Se eu quiser mais despertadores, basta clicar em mais despertador aqui embaixo. Aí, por exemplo, já tem 2 despertadores e posso ir colocando mais. Se eu quiser, eu quero fazer um bem parecido com o despertador 1 aqui. Eu posso clicar nesse botão que ele vai criar uma cópia. Então ele criou uma cópia aqui, no despertador 2. Igual ao despertador 1, eu posso lá alterar conforme eu quiser, alterar o despertador 2 e salvar ele da maneira que eu for utilizar. Se eu não quiser mais, posso clicar em xizinho aqui no cantinho e eu vou estar excluindo o despertador. Vou clicar agora para escolher o despertador 2. Pronto, tem só o despertador 1 novamente. Qualquer momento que eu quiser que ele não toque mais, posso tirar o ativo aqui. Lembrando, tudo que eu fizer sempre devo clicar em salvar lá embaixo para poder ter efeito. Aqui no começo a gente tem também algumas configurações, como ligar ou desligar a função do despertador. Posso desligar todos de uma vez, clicando aqui, ou ligar novamente. E também
escolher se eu quero que desperte quando o cronômetro estiver ativo. Então, por exemplo, deixando desmarcado, se eu estou no meio de um esporte cronometrando um tempo, ele não vai dar os avisos do despertador. Mas se for o caso do quiser, caso eu queira, eu marco e ele vai despertar sempre, né? O aviso a cada hora, uma vez selecionado aqui, você tem o painel emitindo bips de hora em hora, como se fosse um antigo relógio Cuco, né? Uma hora cheia, ele vai emitir lá alguns bips, marcando qual é a hora daquele momento. Então, por exemplo, está marcado aqui para ele fazer das 7 às 21. Antes das 7 ele não bipa, depois das 21 também não. Se eu não quiser o aviso, eu tiro a opção aqui e eu não tenho mais o aviso de hora em hora. Então, vou voltar às alterações que eu quero aqui. Cliquei em salvar. Pronto, eu já tenho o despertador configurado do jeito que eu quero. Ele vai respeitar as configurações. Lembrando que, assim como o relógio, o despertador precisa também da hora certa. Caso você for utilizar o despertador, ligar e desligar automático por horário, ou exibir relógio no painel, é interessante que você conecte o seu painel na rede Wi-Fi local, lá em configurações, né? Para que o painel mantenha a hora sempre ajustada e essas funções funcionem plenamente. E agora, por último, aqui embaixo, temos um botãozinho de ajuda, que basicamente você clicando nele, em qualquer momento ele vai direcionar você para um vídeo demonstrativo, que é esse que você está assistindo agora no YouTube. E também temos aqui o cadeadinho, que faz o logoff do equipamento para não ficar acessível mais por esse dispositivo. Se eu estiver utilizando o computador, que outras pessoas podem utilizar, é importante sempre clicar aqui no cadeadinho. Ele volta para a tela inicial, pedindo novamente a senha. Bom, eu demonstrei aqui então como utilizar e configurar o seu painel Sport Max. Eu espero que tenha tirado todas as suas dúvidas. Eu fico por aqui e obrigado.